Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dois Leões à Conversa. Olá, Eduardo. Olá André, olá a todos. Ora, como prometido, uma semana depois, cá estamos. Agora depois da final da taça, não é? Efetivamente. Estamos a gravar isto na segunda-feira a seguir. E ponto número 1, fizemos a dobradinha. Ok? Estamos contentes por isso. Mas algumas coisas no jogo e no pós-jogo acabaram por estragar a festa. Certo? Efetivamente. Bom, queres começar por onde? Pelo jogo em si ou por tudo o resto? Eu acho que é interessante começar pelo jogo. Eu acho que é muito interessante começar pelo jogo, sim. Ok. Então, pelo jogo, eu começo já por dizer que primeiro, nós tivemos mal a primeira parte e boa parte da segunda. Nos 90 minutos regulares. Posso já dizer que as três equipas estiveram mal. Houve antijogo parte a parte. Foi uma final muito mal disputada. Vamos por assim. Ok. Posso também dizer que o Benfica não ganha nos 90 minutos por pelágio. Quem se lembrou de pôr o Renato Santos a jogar já devia calcular que o jogo ia terminar pelo menos por empatado e ir para o prolongamento. Acho que esse é um dos casos do ano. Pronto. Portanto, antes de mais nada, acho que este é o ponto. Eu tenho vários pontos em relação a esta final da taça. Só focando no jogo. Em relação ao jogo, acho que o treinador do Benfica, o Bruno Lage, inteligentemente, diga-se de passagem, criou um plano anti-Sporting, ok? Sim. Com uma dupla vigilância ao Vítor Gyökeres e com depois uma sobra de um terceiro central, que era o Carreras, para sair ao Trincão. Certo. E assim deixava aquele moço sueco, que é lateral de esquerdo, que é o tal, certo, para parar o gênio. Epá, é assim, isto é sempre um pau de dois bicos, não é? Se corre bem, genial, porque paraste a equipa adversária. Se corre mal, pronto, lá vou. Malta vai dizer, preocupou-se muito com a parte defensiva. Eu acho que correu extraordinariamente bem. Sim. Acho que fomos quase suprimidos na primeira parte. Depois na segunda lá conseguimos equilibrar o jogo. Mas na primeira parte. E só a meio da segunda parte. Sim, mas acho que fomos. Anulados, pronto, temos que ser honestos, não é? Claro, obviamente. E acho que o nosso treinador demorou bastante a reagir até à situação. Sim. Depois veio, acho para mim, o grande mistério, que é o Bruno Lage decidiu anular-se. Certo. Porque, epá, eu já ouvi várias versões que o homem estava a treinar só há uma semana, já ouvi versões que ele estava a treinar há 2 dias, já nem digo nada, mas sei que ele trouxe para dentro do campo o Renato Sanches. Certo. E o Benfica, tipo, perde praticamente a iniciativa do jogo. E depois ele até, coitado, desempenha aquele papel de fazer o penalti sobre o Gyökeres. Certo. Pá. Enfim, mas que eu não sequer consigo atribuir a culpa a ele, ou atribuo a culpa ao
ao descompensado que disse vais entrar que vais ser importante. Lamento. Eu Certo. como dou o mérito do tipo ter entrado muito bem, com um esquema tático bem pensado Certo. para anular o Sporting, tenho também que dizer, e os benfiquistas podem vir lá falar do choro do Di Maria, mas a verdade é que naquele plano inicial não havia espaço para o Di Maria ter jogado. Sim. Se o Di Maria tem entrado de início, o plano não tinha funcionado. Não, a Isso compensação era defensiva ia toda a vida. Certo. Aquilo funcionou, que foi com aqueles. Certo. Por outro, o rapaz chorou, coitado, porque queria se calhar ter jogado esta última final da taça. E provavelmente teria sido Benfica com uma vitória. Tudo bem, mas Tudo bem. O plano não passava ali, devidamente. Lamento. Estou a tentar ser o mais justo possível, que para aquilo ter funcionado tinha que ser assim, e acho que o Lage de início esteve muito bem. Agora, não consigo perceber, e atenção, não é nada contra o Renato Seixas. Não é? Certo, mas o homem teve lesionado praticamente o tempo todo. Mas foi que queriam... isto é um mistério. Queriam justificar o facto de irem tentar comprar, ou queriam justificar não dava? Sei lá. Ou isso, ou tem alguma coisa no contrato que quando não está lesionado tem que jogar, não sei. Mas há aqui um mistério, quer dizer. Ninguém no seu perfeito juízo. Acho eu. Nenhum treinador no seu perfeito juízo punha o Renato Sanches a jogar neste jogo. Um jogo de alta intensidade que o Benfica estava-se a sacrificar para defender. Mas defender, atenção, e quando eu digo defender, não é que estava estão uns atrás da bola a fazer autocarro, nem era isso. Não. Defender é jogar, sim. A equipa estava muito compacta quando o Sporting tinha a bola e o Sporting simplesmente não conseguia entrar e errava passos por causa disso. Sim. Percebes? E depois, de repente, vai meter jogadores. E se calhar o Renato Seixas não foi o pior. O outro, o Leandro Barreiro. Toda a gente já percebeu que é tipo quinta escolha para o meio campo. Não é? Sim. É uma escolha atrás do Renato Seixas, se o Renato conseguir correr. Certo. Vai lá para dentro também. Certo. O que é que passou naquela cabeça? Não tinha a taça na mão. Certo. Não sei se era. Absurdo. A não ser que o pensamento do Lage tenha sido, já está nos últimos minutos e está a ganho. E vou dar uns minutos a estes gajos. Mas olha lá, o Renato entrou ainda com 20 minutos para jogar, quando era notório que o Sporting ia fazer um pressing final. Certo, eu estou só a equacionar, estou a tentar perceber o raciocínio. Eu também estou farto de tentar perceber. Eu, no momento em que eu vi vai entrar o Renato Seixas, fiquei tipo, mas qual é a lógica? E depois entrou o Leandro Barreiro. Espera aí, o que é que ele está... É que não é só os jogadores. O que é que o treinador está a dizer à equipa? É exato, a mensagem que ele manda para dentro de campo. Exato. E eu aí pensei, bem, o Sporting agora vai comê-los vivos. Bem dito, bem certo. Sim, não foi tipo, fomos para cima deles, não foi isso. Não, mas abriram a porta. Sim, abriram a porta, e a partir do momento em que abriram a porta, a primeira bola não. O Gyökeres tem lá várias arrancadas que são perigosas, apesar de não terem resultado, o remate já é feito de esforço, mas daquela, ele passa pelos dois homens daquele lado, aquilo acabou. O Trincão passa por 3, ele passa mais 2, é metade da equipa do Benfica. Certo. Mesmo assim, o Renato Seixas, quando vem, não pode fazer mais nada. Ou ele era muito rápido e conseguia ir com ele ombro a ombro, ou ia ser penalti. Basicamente, acho que eram estas as duas opções. Como ele, pelos vistos, não estará de uma forma fantástica e não é um jogador muito rápido
Eu acho que até já foi. Mas se o homem teve o ano quase todo lesionado, como é que o homem ia correr, meu? Epá, pois, lá está o meu respeito da situação. E faz penalti. Pronto. Empate. Pá, a gente já sabia disto como numa famosa final contra o Braga. Se tu marcas no último minuto de jogo o empate, depois do prolongamento, quem sofreu o empate no último minuto vai perder o jogo. E perderam o jogo. Certo. Epá, ainda com a ironia de provavelmente um dos melhores em campo foi o António Silva, na marcação Gyökeres, porque Sim. o Otamendi não se mete nisso, eu acho. Enfim, olha, Certo. eu estou aqui 36 ou 38 anos, com uma experiência do caraças e sou campeão do mundo. Oh puto, vai lá marcar aquele animal. Exato. Que Epá, eu não apetece. o que é que acontece? Arder ganha a bola, mete no Gyökeres mete no Trincão, túnel do António Silva, Certo. gol. Pronto, só para estragar a festa, mesmo em grande, acontece essa coisa extraordinária, não é? O desgraçado que até tinha feito um jogo muito conseguido, não é? É que eu tenho que levar o balde de água fria de levar um túnel. Portanto, aqueles parabéns que eu dou início ao Bruno Lage, no início do jogo, tenho que absolutamente retirá-los depois no fim. Pois é isso. É que a topo do Benfica também tem a mão dele. Se o chegar à vantagem que teve a mão dele, é que a topo tem muita mão dele. Certo. E isto foi como eu vi o jogo, quer dizer. Não, concordo contigo. Eu vi exatamente a mesma coisa. Chateado e aziado a primeira parte toda. Certo. Porque realmente, os tipos meteram-nos num colete de forças. Sim. Não, eu digo-te, quando naqueles últimos minutos, quando ainda estava 1-0, eu próprio já tinha dado quase o jogo como perdido. Já estava naquela de pronto. Estes gajos ainda se vão aguentar, mesmo com o Renato Santos, pode ser que, que a gente não marque. Pronto, estes gajos ainda se vão. Mas pronto, depois tens um sueco lá à frente, que é um animal. E tens o Renato Santos a correr. Não, e também tens o Trincão, aquela arrancada do Trincão também que dá uma coisa do outro mundo. Quer dizer, o gajo em dois toques deixa três gajos para trás, ninguém lhe faz falta. Aliás, uma das curiosidades que eu achei nesse lance, sabes qual é? Os dois tipos que estavam a fechar o flanco esquerdo do Benfica, o Carreras e o Dal, tinham amarelo. Sim. Portanto, não há falta. Mas era o último minuto de jogo. Certo. No último minuto, não interessa. Se ganhaste, foste expulso, mas ganhaste o jogo, se lixe. Toda a gente ia dizer que eles tinham sido inteligentíssimos ao levar o segundo amarelo. Toda a gente. Há ali aquele momento é chave no jogo, não há como contornar, mas o problema é que o Benfica perde aquele make-up, a introdução daquelas peças, e depois tudo o que se passa a seguir é um drama absurdo, não é? Tens um jogador lesionado e não o tiras e metes o Di Maria, não é? Porque aquele jovem que jogava com o Arder, como é que ele se chama? Sheldrup, está claramente diminuído, está a cochear aos pulinhos em campo e para o pé coxinho. E o Lage não o tira e mete o Di Maria. Aquilo é tudo absurdo. Não, lá está. Ele soube montar aquele início de jogo contra o Sporting. O que ele montou, ele desmontou. É isso, e depois a seguir é só dar tiro nos pés. Parece que a única coisa que o Rui Borges tinha que fazer era tipo dar-lhe corda. Deixa-te andar que tu vais fazer merda. Não é? Exato. É absurdo. Mas é um bocado, é absurdo, mas é um bocado, é. Como é que ele perdeu aquela final? Sim. Digam o que disserem. Há muitas razões para algumas coisas terem acontecido. Não estou a escamotear nada. Não, mas e a gente já vai aos casos de arbitragem. Sim, mas a grande razão para o Sporting ter ganho a taça
foi o total descalabro que o Bruno Lage entra na segunda parte sem ser. Exato, provocou na equipa do Benfica. Sim. Yeah. É. E então no prolongamento, tipo, teres um gajo diminuído em campo e não estás com atenção suficiente para tirares, eu acredito que lhe tenham, até acredito, isto todo de borla, eles tenham perguntado ao então estás fixe? E ele tem quer jogar, estou também, não é? Mas quer dizer, mas ninguém via mas não, e os próprios médicos. Porra, os colegas de equipa fazer sinal para o gajo, tira este gajo, o gajo está coxo. Exato, mas não é só isso. A própria equipa médica de ambos os clubes olham para o campo, estão a ver os jogadores. É mais do que visível. Olha, o Zé está cansado, o António está não sei o quê. Certo. Há mínimos olímpicos. Eu até estou um bocado assustado que com tantas incidências que o jogo teve, ninguém diz assim, porque que o Bruno Lage não tirou o Sheldon? Certo. Não, até uma das bizarrices das muitas que houve no final da taça. Não é? E sendo que 99% delas têm o nome ou do Luís Godinho ou do outro senhor do VAR, o Tiago Martins. Sim. 99% delas têm esses. Mas aquele 1% do Bruno Lage afunda completamente o Benfica. Certo. Mas é isso mesmo. E isto foi como eu vi realmente. Gonçalo Inácio muito nervoso a falhar nos passos. O Saint Just teve que andar ali a fazer uns sprints manhosos para nos salvar. Uma grande defesa do nosso guarda-redes. O Quaresma até relativamente bem num contra um, como sempre, mas ele é quase inultrapassável. Só Deus sabe porque é que ele não vai à seleção A. Deus e Roberto Martins. É verdade. Pois, absurdo. Acho que o nosso treinador teve mal em termos de tempo de reação ao que estava a acontecer. Ao que estava a acontecer, sim. Deu uma parte praticamente de avanço ao Benfica. Aliás, uma das coisas que tu te percebes é que a partir do momento em que há um meio campo com o Morita e outro com o Renato Sanches, as coisas tremeram todas. Sim. Eu acho que ele é um favorito dos nossos adversários, mas sinceramente, eu enquanto adolescente jovem, assistia a grandes jogadores, faz-me confusão ver o Arthur Tugu a extremo. Certo. Não é bem jogador tático. E olha, até posso morrer aqui pela boca e ele por marcar os golos ao Sport, mas não faz dele. Pois há outro jogador do Benfica que eu não percebo como é que lá está que eu flori aqui. Sim. Não me convence. Acho que sofre de grande leniência por parte dos árbitros portugueses. Sim. Só na primeira parte faz 3 faltas, dava perfeitamente pelo ter levado 3 amarelos. E agora já entrando aqui um bocadinho na exibição do Sr. Árbitro. Sim. A exibição do Sr. Árbitro teve o condão de irritar toda a gente. Certo. Aliás, sendo o Luís Godinho, nós já sabíamos que ia ser um jogo merdoso. É a primeira parte. Mas não te faz confusão, por exemplo, eu acho que Frederico Varane podia ter vindo da carreira e dizer assim, olha, o árbitro foi mal para os dois. Não, sim, não, mas mais do que este árbitro não tem qualidade. Só serviu para tirar os jogadores. Serviu para tirar os jogadores do sério. Serviu para o antijogo, porque os jogadores chegam a um certo momento. E que eu mencionei. Olha, no dia anterior, para tu veres como é que é a classe dos árbitros. Sim.
No dia anterior, o Otamendi veio para a entrevista coletiva de pré-jogo dizer que o Sporting estava lá, tinha feito um tipo de jogo, não sei o quê. O Benfica, todas as substituições que fez, os jogadores atiraram-se para o chão. Não, sim, mas... Antes, o que é que o gajo fez? Vingou-se das palavras do jogadores do Yeah. 10 minutos de compensação. Porque aquilo foi vingança. Sim, foi. Não tenhas dúvidas nenhuma. Não tenho dúvidas nenhuma. É que estes tipos são maus. Em Sim. qualidade e enquanto pessoa. Em qualidade, os nossos árbitros são péssimos, mas repara, e era isso que eu ia mencionar, muito do antijogo que até houve, e também do Sporting, diga-se passagem depois durante o prolongamento. O árbitro deixou, mas também foi a forma dos jogadores, e aí dou barato ao Benfica, dou barato aos jogadores do Benfica e do Sporting, que também o fizeram muito para se proteger até do próprio árbitro. E há lá um momento que ele pergunta ao jogador do Benfica se quer maca. Então está um gajo no chão e o jogador é que diz que é maca ou não. Exato. Não faz sentido nenhum. Eu já percebi que estás a perder tempo, mas queres a maca para despacharmos isto? Certo. É para perder tempo. Sim, exato. Tudo isso depois... E aquilo na cabeça dele, ele devia estar a pensar, o Otamendi disse ontem, espera aí que eu quando chegar ao minuto 90 já vos diz. Nitidamente, meu. Sim. Nitidamente. Sim, sem dúvida. Isso, sempre a explicação aos jogadores, de ambos os lados. De ambos os lados. Que aliás, depois vai levar à situação que agora toda a gente se queixa. Já lá vamos. Mas atenção, mas não justifica o que o Não. Não justifica nada. Atenção. Não justifica nada. Mas os jogadores de cabeça quente... Sim, estava tudo de cabeça perdida. Estava tudo de cabeça perdida. Portanto, e vê-se em pequenas coisas, em pequenos fogachos que eles se pegam, não sei o quê. Quem é que conseguiu levá-los àquele extremo? O árbitro marca umas faltinhas, depois não marca outras. Agora, exatamente. Vou-vos mesmo provocar agora. Agora é amarelo para ti, não sei quantos, mas para ti não. Com uma falta parecida. Nos dois gols do Benfica, olha lá, nos dois, que afinal, que depois foi só um do Benfica, não é? O primeiro gol também é precedido de falta. Houve uma das coisas que mas eu achei ele decide marcar um e não foi... decide marcar o outro, apesar do outro ser fora de jogo. Mas percebes? Eu tenho Mas pequenos pormenorzinhos. aqui um pormenor desses dois aspectos que é, definitivamente há aqui qualquer coisa errada. E eu percebo que tanto o Benfica como o Sporting que se possam queixar desses. Não levo nada a mal. Sim. Não só ficas a aparentes faltas, eu não sei se no gol do Benfica mesmo é falta. Não sei. Sabes porquê? Porquê? Quantas repetições deram na Sport TV? Isso foi outra cena, e há repetições foi tipo... Não houve. Não houve, não. Mas porquê? Não se podia ver que não era falta? Não. Pior ainda. Era a mesma transmissão, acho. Era a mesma transmissão, porque aquilo era a transmissão da Federação, que depois transmite para as Sport TVs. Certo, mas porquê que não houve repetições desse lance? E porquê que só houve repetições do outro lance quando o VAR chamou o árbitro? Por que raio? Certo. Então, mas onde é que está a transparência no futebol? E mesmo na situação do Mateus Reis. Por isso é que nós agora estamos a falar de que se calhar do primeiro foi falta. E digo-te já que mesmo o anular do segundo gol era muito controverso se não fosse uma repetição que aparece depois a mostrar que o Trincão toca primeiro na bola. Mas a repetição que dão lá, sim, ficas na dúvida. Eu fiquei a pensar, isto se calhar foi golo. Está bem, o gajo toca-lhe, mas toca depois. Eu fiquei na dúvida. Não, o segundo foi anulado por fora de jogo. Não foi por falta. Então ainda mais estranho, não mostram as linhas. Pois, era isso que eu ia dizer, é que ele foi anulado por fora de jogo e eles não mostraram as linhas.
então ainda pior. Supostamente está. Ficas Efetivamente, não, é assim, não. Mas eles depois disseram, pelo menos na RTP, tiveram cuidado de dizer que foi por fora de jogo e o árbitro fez a sinalética de fora e o árbitro fez a sinalética de fora de jogo. E efetivamente, quando eles param a imagem, o jogador do Benfica até está ligeiramente fora de jogo, supostamente 28 centímetros de altura. Okay. Mas não puseram as linhas. Porquê? Portanto, e não sei. Isto leva-me ao momento da agressão do Mateus Reis. Por isso é que eu estou a dizer, pá, um marca, um outro não marca, um outro não sei o quê. A cena da agressão é já com os ânimos exaltados, que não pode acontecer em lado nenhum. E é uma agressão bárbara. Eu até dou barato aquilo do Max, eles estão-se a agarrar, o outro está no chão. Caem os dois ao mesmo tempo, sim. O Mateus Reis é que não pode fazer aquilo. Pode-lhe acertar e tudo bem. Okay? Pode acontecer. Não consegue julgar a intenção dele. Agora, a do Mateus Reis, ele primeiro dá-lhe um pontapé. Sim. E depois o pé na cabeça. Não, mas a questão não é essa. É que se tu tivesses dúvidas, tipo, ele quis meter o pé e o outro tinha lá a cabeça, aquela dúvida que há sempre. Mas ele primeiro até lhe dá um pontapé, logo, coisa para ajeitar a medida. Exato, portanto, aquilo não pode acontecer, aquilo não pode passar em branco. E pergunto-eu, porquê é que o VAR não chamou o árbitro? Para mim a grande questão é que eu percebo que o árbitro não visse, porque o Mateus Reis tem as costas voltadas para ele. O fiscal de linha podia não ver porque tem o Maxi à frente dele. À frente dele, sim, mas o VAR devia ter chamado. Mas como é que o VAR não viu? Será que era porque já estávamos nos descontos e o jogo supostamente ia acabar e não era para arranjar mais confusão? Pergunto eu. Possivelmente. E aqui digo claramente o Mateus Reis devia ter sido expulso. Não, eu também, não tenho dúvidas nenhuma, era expulsão. Duvido que a gente perdesse depois daquele momento, até porque aí já estávamos empatados, se não me engano. Não estavas, aos 95. Aos 95. Yeah. Pô, mas ainda assim duvido que não. Mas não sabes. Duvido que fosse a expulsão dele que fosse mudar propriamente o rumo das coisas. Yeah. Ainda assim, devia ter sido expulso, aquilo não pode acontecer. Devia, eu acho que a questão é essa, era para expulsar. Portanto, aí isso não pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer mesmo, e aqui eu peço encarecidamente que a direção do Sporting e os jogadores se venham retratar, é depois do jogo, nos festejos dos jogadores à chegada do autocarro, com cânticos a celebrar a pisatela na cabeça do jogador adversário. Isto não pode acontecer de maneira nenhuma. E podem, e os nossos consórcios até podem dizer, mas eles também fizeram os shows dos Very Lights e dizem, não interessa, uma coisa é entre adeptos. Lá dentro não pode acontecer. Eu acho que olha, eu até te vou ser sincero, eu acho que não pode acontecer em lado. Não pode acontecer em lado nenhum. Nem lá dentro, nem lá fora. É só futebol, vamos lá ter calma. É isso mesmo. Por muito que a gente goste dos nossos clubes e queira ganhar sempre. Certo, calma, mas que é só futebol. Eu percebo. Eu só estava a dizer isto porque o som dos Very Lights é chato. É uma comemoração chata, mas são adeptos a fazer sons a ser idiotas. A ser idiotas. É um barulho. Whatever. Agora, os jogadores a celebrarem uma agressão a um jogador adversário, isto não pode acontecer. Eles estavam irritados porque ele prendeu a bola, mas não justifica. Não pode acontecer. Não justifica de maneira nenhuma. É vermelho. Espero que desta vez o Conselho de Disciplina tenha noção. Não lhe pode dar tipo 10 jogos enquanto ele está de férias.
Exato. Para te dar uma suspensão em dias e não em jogo. Porque realmente custa, porque é um jogador de Sporting. Tem que ser. Fez a geneira, tem que ser. Não podemos pedir aos outros e depois em casa não cumprir com as regras. Não pode acontecer de todo. Mas há que ter, mas tanto benfiquistas como Sporting têm que ter noção. Isto aconteceu por culpa do senhor Luís Godinho. Exato. Não é? Sem sombra de dúvida. A quantidade de vezes, eu tenho 4 imagens diferentes de faltas sobre o Gyökeres que não foram marcadas. Percebes? Certo. Ele não marcou, ele não quis e ele queria irritar toda a gente. Como faz sempre em todos os jogos. Só que neste em particular, sendo uma final com o ambiente que já é pior ainda. E tinhas um clube que não estava habituado a arbitragens dessas do Luís Godinho. Era o Benfica. Certo. Não estava habituado. E agora que sofreram da pele, como é óbvio, estão ressentidos. Mas certo. eu compreendo perfeitamente, sabes porquê? Porque eu já vi isto N vezes com o Luís Godinho. E não é só no Sporting, é em outros jogos, em que ele entra dentro de campo e decide, agora isto vai ser uma festa. É isso, eu sou o rei e senhor, e faz respeito aos jogadores, e não sei o quê. É o típico Luís Godinho. Olha, e agora eu vou deixar isto fazer uma falta. Mas agora o outro faz falta. Em resposta, já marco. E até te vou dizer outra coisa. Precisamente porque é o Luís Godinho. Nós estamos a dizer que o VAR não viu a situação do Mateus Reis. Mas não sabemos. Exato, mas não sabemos. Mas não a gente tem que se lembrar de outra coisa. A gente tem que se lembrar que o árbitro de campo tem poder de ignorar o VAR. E como não se sabe as comunicações, só se sabe no fim a decisão se ele decidir ir ao VAR. Nós não sabemos se naquela situação o VAR até não lhe disse: olha, acho que se passou ali não sei o quê. E ele cagou. Pois, ainda temos essa. É que ainda temos essa variável. Ainda temos essa. Para agravar a situação. Mas como em Portugal não se pode ouvir áudios do VAR, a não ser quando eles acertam. Certo. Portanto, eu até diria outra coisa. Nem é quando eles acertam, quando acertam os dois. Certo. Certo. Quando a decisão sai boa. No fim das contas. Por isso, sim, o Mateus Reis deve ser castigado. Ele não pode acontecer, mas eu vou mais longe. Os árbitros deste jogo devem ser castigados pela forma como isto foi. Sim. Principalmente por terem deixado escapar a do Mateus Reis. Não, principalmente. É um absurdo. Pronto. Mas como? O Benfica não tem nada a ver com isto. É uma franja ali de pessoas que gosta de descredibilizar o Benfica. Foi apresentada uma queixa contra o Mateus Reis junto à Procuradoria-Geral da República. Sim. Pode ser visto como um crime público. O problema é quem é que apresentou. César Boaventura. O gajo condenado por andar a distribuir balas com dinheiro para jogadores perderem contra o Benfica. É o senhor que apresenta a queixa. Vem agora armado em paladino da verdade. Isto ainda isto é que é mesmo só do futebol. Certo. E dá que pensar se realmente eu vejo aqui 2 leituras que tu podes ver. Sim. E as 2 são más. Que é uma, devemos estar a assistir a um regresso de Luís Filipe Vieira como candidato
E até outubro muita coisa pode acontecer. Com Rui Costa nada mudou. Certo. Diga-se passagem que muda o boneco. Diga-se passagem que muda o boneco, mas a direção é mesmo. Mas é complicado para os sócios do Benfica lidarem também com isto. Começa a ser um bocadinho penoso. Yeah. E depois a primeira frase de César Boaventura num post que faz nas redes sociais é: pisaram a cabeça, pisaram a época, mas não vão pisar a justiça. Epá, olha quem. Olha quem. Exato. Olha quem. É quase irreal. Qualquer outro sócio do Benfica que fizesse isto ia ser um herói para os benfiquistas, não é? Sim. Mas este senhor, o Paulo Gonçalves, essa baralho, se calhar não. Certo. Mas sabes, voltamos à conversa do episódio anterior. A sociedade é um espelho do nosso futebol e da nossa política e da nossa justiça. Pois. Só neste país à beira-mar plantada é que a gente entende esta história. Não é mais lado nenhum. E depois isto é ainda mais estranho, porque parece que há um comunicado. Eu não vou ler na íntegra porque é chato. Diz: em face dos graves acontecimentos das últimas jornadas da Liga Portugal e da Taça de Portugal, desvio completo, a verdade, com prejuízo relativo à entrada direta na Liga dos Campeões, Sport Lisboa decide: 1. Participar disciplinarmente da equipa de arbitragem e de VAR no jogo da final da Taça, a saber, Luís Menino e Tiago Martins. 100% de acordo. Aí 100% de acordo. 2. E eu se fosse ao Sporting assinava essa linha por baixo. Eu também. Participar disciplinarmente dos jogadores Mateus Reis e Maxi Araújo pelas múltiplas agressões ao jogador André Bela. Em relação ao Mateus Reis, assim por baixo o Maxi nem vi um ângulo que eu consiga dizer que agrediu, que foi na queda. Certo. Admito que talvez tenha acontecido, mas não, com honestidade não consigo dizer se ele tentou ou não agredir. Sim. O Mateus, sim. O Maxi, sim. Não sei. Exigir a divulgação imediata dos áudios entre árbitro e VAR da final da Taça de Portugal, bem como as notas que lhe venham a ser atribuídas. 100% de acordo. Tenho 200% de acordo. Depois começa o show-off. 4. Fazer uma exposição à FIFA, à UEFA e ao IFAB em face da ilícita aplicação do protocolo VAR em Portugal, colocou a causa em verdade. Mas se eles ainda não ouviram os áudios, como é que eles sabem que houve uma ilícita aplicação do protocolo? Certo. E 5. Exigir ao recém-eleito Conselho de Arbitragem uma posição pública onde apresente medidas e soluções concretas que corrijam a atuação sob pena de não ter condições para continuar em funções. Aqui, vou ser sincero, é uma daquelas medidas que a gente já sabe que se vai virar contra o Benfica. Certo. E atenção, que eu até sou daqueles que andava a dizer, não sei se não querem correr com o Rui Costa do Benfica. Quando eu digo que querem correr, já se sabe que não é ninguém dentro do clube particularmente. Às vezes Certo. é o governo ou a federação, que toda a gente se lembra, por exemplo, como é que Bruno Carvalho e Luís Filipe Vieira foram presos, foi show, só para serem. Yeah. Não é? Ou podemos ir ao absurdo e dizer e aquele primeiro-ministro foi obrigado a fazer cair o governo por causa de uma gafe da comunicação social. Não, do Ministério Público. Mas foi na comunicação social. O Ministério Público, quando fez o comunicado, já sabia que ia ter essa proporção. Mas sim. Certo. Avança. Mas está sempre o Ministério Público envolvido.
6. Suspender a participação dos grupos de trabalho da Liga de Centralização e solicitar ao Governo uma audiência com caráter de urgência, informando que neste momento não estão reunidas as condições para avançar com este processo. Isto do Benfica só queria uma desculpa, não me lixa. Certo, aí já estão entrando a parvoíce. 7. Informar a FPF que enquanto a verdade desportiva não prevalecer nas... Aliás, eles até se denunciam um bocadinho. Que falam do problema da entrada direta na Liga dos Campeões e a seguir vêm falar da centralização de direitos. Como quem diz, pá, vai ficar um bocado à rasca de dinheiro, se calhar é melhor não ficarmos sozinhos. Mas pronto. Informar a FPF que, enquanto a verdade desportiva não prevalecer das competições nacionais, o Sport Lisboa e Benfica estará indisponível para acolher jogos da Seleção Nacional do seu estado. Pá, eu acho que isto muitos clubes deviam fazer. Também acho que sim. Até porque existem pelo menos 3 estádios que estão abandonados. Leiria, Beira-Mar. Quer dizer, na verdade não. Beira-Mar, Alverca e o do Algarve. Não é? Já para não falar no Jamor, que pode ser usado de vez em quando. Tem pelo menos 4 estádios para usar para a seleção. Não precisam de estar a gastar o relevado dos estádios dos e não só, pá, com o selecionador que faz umas coisas esquisitas à brava. Parece que são comandadas por empresário. Ou por um empresário. Se calhar os clubes também se deviam revoltar contra isso. Sim, agora. Se alguém me explicar porque é que o João Félix continua a ir à seleção. Certo, mas não é por causa disto que é a razão disso. Mas, não. E depois ainda adiciona o Sport Lisboa e Benfica, exige que a próxima temporada seja decidida em campo de forma transparente, o que não sucedeu na perspectiva agora fita. Quer dizer, mas já dão este campeonato e esta taça de borla. Já nem põem em causa, não, isto, a gente acha que isto não foi bem, queremos rever esta situação. Não, pá, olha, estes estão perdidos, agora queremos é que pode isto seja bem. Eu acho isto um bocadinho contraditório. É um bocado, é. É um bocado. Não é? Então, quer dizer, querem que o Conselho de Arbitragem pode ter que se demitir já, não sei o quê. Mas está, pá, olha, o campeonato e a taça que parece que estão só a fazer barulho por questões de campanha eleitoral, não querem a centralização por causa do dinheiro. Vamos lá. Vamos, mais uma vez, vamos lá ser sinceros. O Benfica só está a fazer o barulho também que está a fazer, ok? Por causa de em outubro estarem eleições. Nem mais. Porque senão faziam barulho na mesma, até porque tem razão na questão do Mateus Reis, mas não faziam tanto barulho como estão a fazer. Mesmo esse comunicado, isso é tudo porque outubro há eleições do Benfica. E não só. E se tu pensares, deixam-se aqui situações no campeonato. Mas vale lembrar quando o nosso treinador chegou ao clube, estava em segundo, era segundo classificado. Sim. Essa que é essa. O Sporting não ganhou este campeonato, na verdade. O Benfica decidiu perdê-lo. Certo. Houve carência dos nossos jogadores, houve, sim senhor. Mas Candeia que vai à frente elimina 2 vezes. E a Candeia do Benfica nunca eliminou porra nenhuma. Voltavam para a primeira e na semana seguinte estavam em segundo lugar outra vez. Certo. E sempre de maneiras absurdas. Aliás, temos que nos lembrar que nós ganhámos a rasca ao Gil Vicente, mas que o jogo no Estoril do Benfica ficou 2-1 também. Certo. E o Estoril podia ter empatado o jogo. Sim. E não foi por culpa da arbitragem. Foi. E não há culpa nenhuma na arbitragem, pelo contrário. Portanto, para rematar as notícias que eu tinha guardado aqui, veja aqui outra coisa muito interessante. Então, o canal Now, eu não sei o que é, mas é um canal de televisão. Eu não sei o que pertence. Então, estes canais de notícias surgem assim do nada.
A Now. Sim. A Now é do grupo do Correio da Manhã. Pronto. O que é que diz o canal? Renato Sanches vai continuar do Benfica. A mesma fonte refere que o Internacional está fechado para a próxima temporada. Atendendo àquilo que tem sido a carreira do Renato Sanches, até me custa estar a dizer alguma coisa contra o rapaz. Mas será isto uma boa medida de gestão? Não. Eu quero que o Benfica dê muitos tiros nos pés, a malta que não me interprete mal. Mas isto dá a pensar. Yeah. E depois a não ser que, e aí voltamos, e nós no Sporting também já temos um bocado isso com o Varandas, que a gente já falou nisso passado, a não ser que interessa a algum agente. Mas atenção, porque aqui a situação do Renato Sanches é um bocadinho diferente. Não, está bem, eu estou a dizer no geral. As lesões do Renato Sanches são musculares. Certo. Mas olha lá uma coisa. O que é que ele faz fora da vida do atleta, meu? Não sei, mas se interessar a algum agente e um certo jogador esteja num certo clube, o homem até pode estar lesionado o tempo inteiro. Sim. O homem está lá. Portanto. E aí, onde é que está a FIFA? Para regulamentar as transferências. Certo. Por isso, a única explicação que eu tenho para o Renato Sanches é haver um agente qualquer que interesse que esteja no Benfica. E porque é que o presidente do Benfica se dá... e atenção, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu vi uma imagem, depois do jogo acabar, do Renato Sanches a falar com a bancada do Benfica e a ver malta a dizer vai depois é embora e... meu, a culpa não é dele. Certo. Não arrebentem mais a cabeça ao homem. Yeah. O homem foi Golden Boy, ganhou o europeu. Pensava-se toda a gente que ele ia ser o grande médio a nível mundial. E imaginem como é que a cabeça dele também não está. Certo. Não, e mais uma vez, não é culpa do jogador. É assim, repara, se é um jogador que dá provas, que tem provas dadas ao longo de muitos jogos e depois há um jogo que corre mal, por alguma razão um gajo pode apontar o dedo ao jogador naquela situação em particular. Num jogador que está constantemente lesionado, que não consegue ter o rendimento que até poderia ter eventualmente se não tivesse as quantidades de lesões que tem, e que tem um treinador que decide tirar aos lobos numa final da taça nos últimos minutos, quando precisa de segurar o resultado, não há milagres. E nós também temos a nossa cota parte de jogadores assim no passado. Exato. Sim. Portanto, bem, nós tivemos o luxo de contratar um gajo lesionado, curá-lo e mandá-lo embora. Certo. Fernando Chato Cardonex. Exato. Nem sequer calçou as botas. Portanto, bem, mas já tinha uma marca lá com o nome dele. Exato. Certeza. Não, é verdade. Temos o Saint Just. Finalmente, agora parece que vamos lá ver. Que, sim. Se bem que nós passamos demasiado tempo a dizer agora parece que... Não, é assim, eu acho que é a maior sequência de jogos que eu já ouvi fazer no Sporting. Eu sei, mas eu já tenho... Já vou com calma. Vamos de recorde em recorde, calma. Exato. Mas tudo o que se passou nesta final da taça foi... Vamos ver. Foi. Tudo. Foi tudo muito estranho.
não. Acho que até tirou um bocadinho do elan que era a do Brasil. Sim. Sabes? Pá, gostei muito de ganhar a taça. Acho que, obviamente. Mas ficou ali qualquer coisa que sentes que não devia ter acontecido. Mas não foi só o Mateus Reis. Série de coisas. Eu até já falei aqui daquelas faltinhas que não eram marcadas, depois outra zero, não diria. Sim. Vamos lá levar isto para a explosão. Todos os casos e 90% da culpa é do Luz. E depois, é uma velha história. Quem empata aos 90 perde. Não, ganha. Empata aos 90 não, ganha. sim, quem empata ganha, o outro perde, sim. A gente tinha visto isso com o Braga e estávamos com 10. Sim. Sim, por isso é que eu estou a dizer que não era pela expulsão do Mateus Reis que eventualmente a coisa fosse diferente. A coisa sim. foi diferente. A coisa foi diferente porque o Lage decidiu dar tiro nos pés. É tão simples quanto isto. Eu também acho que sim. Não foi por esse caso que o Benfica perde a taça. Portanto, não, eu acho que o Benfica perde a taça quando o Lage começa a fazer isso. Certo. Porque aquilo é absurdo. Enfim. Não é? É. E ainda sujeita um jogador. Vamos ser sinceros. Gosto dele, não gosto. É o Di Maria. Sim. Mas ele ainda sujeita o Di Maria a ser anulado praticamente no miúdo que cabe. Certo. O que é que se passou ali? Não sei, por muito que eu tente perceber o que ia na mente do Lage naquelas substituições, não consigo entender. Atirou uma linha de salvação para dentro de campo para o Sport. Irreal. Certo. E acho que hoje ninguém consegue. Eu sei que a malta está muito agarrada à situação do Mateus Reis, mas acho que se devia olhar. Eu, se fosse benfiquista, ia olhar um bocadinho para além. Yeah. Sinceramente. Sim, concordo contigo. Independentemente do que aconteceu, que não pode acontecer nunca. Mas... sem dúvida, mas houve ali um mistério qualquer a acontecer que não dá. E depois teres um jogador lesionado em campo, não. Certo. E eu até fiquei, olha, fixe. Isto agora, o Kendo e o Trincão, e foi, não é? E foi. Então, e foi. E foi. E agora vou. Não sei. É irreal. Yeah. Passou-se qualquer coisa no Estádio Nacional. Começou com o árbitro, passou pelo VAR, mas eu acho que há ali qualquer coisa na equipa do Benfica que não está nada. Sim. E nós, obviamente, beneficiámos muito disso. Sim. Não temos nada a ver com isso. Temos é que aproveitar, não é? Obviamente. Lamento. Obviamente. Bom, posto isto, acho que não há mais nada esta semana. Certo. Acho que vamos receber muito bem de benfiquistas e sportistas, basicamente, esta semana. Um pouco como o árbitro. Dá é para os dois maravilhoso. lados. Não, mas... enfim, o receber o weight vale o que vale. A malta tem que perceber que não é, a gente não pode estar aqui uns contra os outros e é ser honestos, meus. Da mesma forma que aquilo do Mateus Reis não pode nem nunca poderia ter acontecido,
Da mesma forma que eu acho, continuo a dizer que o Sporting e os jogadores deviam se retratar daqueles festejos. Completamente. Aquilo não pode acontecer na instituição Sporting. A gente não pode dizer que somos diferentes e depois permitir aquilo. Estar à espera da manhã ou depois. Não, é esta hora e nós estamos a gravar isto na segunda-feira e já são agora meia-noite. A esta hora, já há muitas horas que devia ter havido um comunicado do Sporting. Eu estou ansioso para ver o Frederico Varandas, da próxima vez que seja prejudicado por um árbitro, a vir a achar que vem cheio de razão, a queixar-se, seja do que for. Meu Deus, certo, mas eu já nem vou por aí. É celebrar uma agressão, não pode acontecer tanto custo. Não. É estúpido. É ultrajante para nós que estamos sempre a dizer que somos diferentes. E Exato. somos, quanto adeptos. Uma das coisas que eu sempre tive muito medo era de uma espécie de benfiquização do Sporting do consulado do Frederico Varandas. Sabes que isto é verdade. Sei isso, e ambos sabemos que é um bocadinho o que está a acontecer. Queria pedir encarecidamente que não acontecesse. O homem certo. já é o presidente mais titulado do Sporting. Certo. Parece-me que não há necessidade. Quer-me parecer. Sim. Não é? Sim. Se nós aguentamos sem hesitação os 73 anos, sem ser os 23, 8, sem dobrativo. Ninguém arredou o pé do Sporting. Vá lá. Exato. Não podemos. Não podemos permitir isto dentro da nossa casa. Sim. E andámos a observar tudo, todo. Certo. Escolhemos sempre, mesmo contra nós, falar. E eu hoje já vi muitos posts de sportingistas a condenarem a atitude dos reis e aplaudir. Certo. Não faz sentido. É isso? Não faz. De todo. Bom. Posto isto, eventualmente para a semana a mais. Por isso, já sabem o que é que eu vos vou pedir a seguir. Subscrevam, likes, etc. E até para a semana. Até para a semana.